tema da pregação hoje é a encarnação do Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Repare nesse versículo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho de Deus, sua natureza divina. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Filho do homem, sua natureza humana. Repare nisso. Verso 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Logo no início do livro de Lucas, nós nos deparamos aqui com 2 milagres. A gravidez de Isabel, já em sua velhice, e a gravidez de uma jovem, Maria. Uma gravidez sendo feita pelo Espírito Santo. Uma virgem iria conceber um filho. E o interessante é que Deus escolhe um vilarejo desprezível chamado Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, um vilarejo. É desse local que Deus faz o maior milagre da humanidade: a encarnação de seu Filho, a encarnação do Filho de Deus. Deus não escolheu um palácio, não escolheu uma família rica. Não, Deus escolheu uma jovem pobre, de uma cidade desprezível, mas uma jovem fiel a Deus, uma jovem temente a Deus, compromissada com a verdade. Muitas pessoas, ao escolher uma religião, uma igreja ou um pastor, não estão preocupados com a verdade. A pergunta dessas pessoas, ao escolher um pastor, uma igreja ou uma religião, é se o prédio da igreja é bonito. Será que lá tem um louvor legal? Será que o pastor é gente boa? Será que naquela igreja faz bastante festa? Essas são as perguntas, de quem quer frequentar uma religião, uma igreja. Mas, na verdade, eles deveriam fazer outra pergunta. A pergunta que eles deveriam fazer era essa: será que naquele local tem a verdade? Será que aquela igreja está compromissada em pregar a verdade? Porque 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, vai dizer que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós não devemos procurar uma igreja para sermos entretidos, para nos sentirmos bem. Não, nós devemos procurar uma igreja onde pregue a verdade. Talvez você não vá muito com a minha cara. Talvez eu não te agrado muito. Talvez você não gosta, acha que eu sou muito sério, outros acham que eu brinco demais. Mas você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar se eu estou pregando a palavra de Deus, se eu estou pregando a verdade. Isso é normal, a gente ter afinidade mais com um e com o outro. Mas nós devemos estar preocupados. O que ele está pregando é a verdade? Então esse deve ser, o padrão de igreja que eu devo procurar. As pessoas escolhem uma igreja como se fosse embarcar no navio.
ela vai lá, ela quer fazer uma viagem de navio. E a pessoa não se preocupa se a viagem vai ser segura e se ela vai conseguir chegar no seu destino. As pessoas, né, estão preocupadas em como vai ser a viagem. Se vai ter caviar, se vai ter pudim, vai ter churrasco, se vai ter festa durante o trajeto. É assim que as pessoas buscam uma igreja. Se lá vai ser bonito, vai ser legal, a igreja vai se parecer com um clube. Mas essa não deveria ser a nossa motivação. Paul Washer vai dizer, não busque uma igreja perto da sua casa, busque uma igreja perto da Bíblia. E esse era o objetivo de Lucas, quando escreve o seu evangelho. Quando ele vai instruir Teófilo, ele diz, escrevo para que tenha plena certeza da verdade. Ele estava preocupado com a verdade e queria que Teófilo também fosse fortalecido em sua fé. Por quê? Porque naquele contexto, você crer em Cristo, você corria risco de vida. Você poderia, de manhã, confessar Cristo como seu Senhor e à noite morrer. Então era extremamente perigoso ser um cristão naquela época. Então por isso que Lucas quer anunciar as verdades de Deus. E uma dessas verdades é a encarnação do Filho de Deus. Quando conhecemos a encarnação do Filho de Deus, conhecemos a Deus. E conhecendo a Deus, nós iremos nos conhecer. Muitas pessoas hoje não se conhecem. E nem estão nem um pouco preocupadas em se conhecer. Há outras que querem conhecer a si mesmo, mas buscam em locais que não darão resposta. Buscam na filosofia. A filosofia quer dar uma resposta à vida humana, aos questionamentos da vida, mas é uma resposta incompleta. Se você for à Grécia, no templo de Apolo em Delfos, você verá a frase escrita no pórtico da entrada: conhece-te a ti mesmo. Quem eu sou? Para onde eu vou? Essa resposta só será respondida se você de fato estiver interessado na verdade. E a fé cristã, ela se propõe a isso. A fé cristã diz que o homem não pode conhecer a si mesmo. Por quê? Porque o homem teve as suas percepções, o seu intelecto corrompido lá no jardim do Éden. O homem é corrupto. O coração do homem é corrupto e desesperadamente enganoso. Então não podemos confiar na nossa razão e no nosso intelecto, no nosso coração, para saber quem somos. Como então podemos nos conhecer? Só poderemos nos conhecer quando nós conhecermos quem Deus é. E conhecendo a Deus, conheceremos que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é bom. E aí nós enxergaremos a nossa maldade. Aí sim, nós reconheceremos quem somos. Você conhecer a Deus também, você vai ter a sua vida transformada. Você conhecer a Deus, você vai ter o seu casamento transformado. Seus filhos também serão transformados. Por quê? Porque nós agimos com base naquilo que cremos. Vivemos com base no que conhecemos de Deus e de nós mesmos. Se você não entende que você é maligno, que você é depravado, você vai cometer atrocidades e achando que está fazendo o correto. Isso aconteceu com Hitler na história. Hitler tinha suas crenças. Hitler, ele distorceu a teoria da evolução de Charles Darwin, dizendo que existia na natureza a lei do mais forte. E ele trouxe isso para a humanidade. E ele disse então que nós teríamos que matar, né, as outras pessoas em prol de uma raça ariana, uma raça pura, uma raça evoluída. E então ele cometeu atrocidades, né? Houve ali o Holocausto, ele direcionando tudo isso, sendo o líder daquilo, do nazismo. Hitler cometeu atrocidades com base em suas crenças. Então, aquilo que cremos, né, vai externar em nossas ações. A encarnação foi necessária porque o homem não é bom. Todos fomos contaminados pelo pecado de Adão. Paulo diz em Romanos que não há um justo, nenhum sequer. E por esse motivo, nós não podemos entrar no céu. Nós pecamos contra um Deus que é santo.
E já então que não podemos subir ao céu, porque nós somos malignos, somos depravados, para entrar no céu temos que ser puros, não ter nenhuma mácula, não errar em nenhum momento da nossa vida, então nós não podemos. Então Deus, ao ver a situação do homem, sabendo que o homem ia cair, Ele já havia preparado antes da fundação do mundo a solução, o seu Filho. Já que nós não podemos subir para o céu, Deus precisou descer para nos resgatar. Então a encarnação é impressionante. Deus abandona, Ele se esvazia de si mesmo, Ele sai do céu e vem habitar aqui conosco, aqui neste mundo caído. Então a encarnação é impressionante, porque é um Deus infinito, poderoso, glorioso, vir habitar num ventre minúsculo de uma virgem. Isso é impressionante. Isso é um milagre. Por isso que lá no verso 37 o anjo vai dizer: para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não há nada impossível. Ele criou tudo. Ele criou todas as leis do universo. E isso é impressionante, um Deus infinito habitar num ventre finito. É como se uma bomba atômica fosse armazenada em uma casca de ovo. Isso é impressionante. A encarnação, o próprio Deus vindo habitar no ventre de uma mulher. Em primeiro lugar hoje, a encarnação é o cumprimento das profecias. Na queda do homem, Deus já havia feito essa promessa. Gênesis 3,15 vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então já havia uma promessa que da semente da mulher viria o Messias, viria o Salvador, aquele que iria nos salvar dos nossos pecados. O Messias também viria de uma descendência humana, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, Deus conosco. Então existiam profecias a respeito da encarnação do Filho de Deus. Deus disse a Abraão que de um descendente dele viria um que abençoaria toda a terra. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 28,14 vai dizer, né? Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jesus também seria chamado de Nazareno, conforme Mateus 2,23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Esse será chamado Nazareno. Então várias profecias se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Não só essas. Jesus, ele foi pendurado no madeiro, era uma profecia. Ele cavalgou um jumentinho. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então várias profecias se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. O anjo aqui diz também que o seu reino não terá fim. Aqui estava fazendo uma alusão à ressurreição de Cristo. Porque precisaria de um rei que fosse eterno, que vivesse para sempre. Que esse reinado não teria fim. E um ser humano, ele morre. Então, já mostra aqui uma alusão à ressurreição de Cristo. Alguém eterno iria reinar sobre ali o trono de Davi. Então, todas essas profecias, e não só essas, se cumpriram, mostrando que Jesus é a verdade. E esse é o motivo porque eu sou cristão, e esse deve ser o motivo porque nós somos cristãos, porque Ele é a verdade. Todas as profecias se cumpriram. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outros caminhos para entrarmos no céu, só através de Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam-nos até Deus. Em certo ponto, sim. Nos leva até Deus, uns serão salvos e outros enviados para o inferno. No final, todo mundo vai para Deus. Só que aí Deus vai colocar uns no céu e outros no inferno. Então, o único caminho
é Jesus Cristo. Não é Alá, não é Maria, não é Allan Kardec, não é Joseph Smith, não é nenhum desses homens, né, que passaram por aqui. É só Jesus Cristo. Em segundo lugar, a encarnação é a união da divindade com a humanidade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus não é 50% homem e 50% Deus. Isso já foi debatido durante a história da igreja. E já foi refutado vários hereges que tentaram ali trazer uma doutrina diferente da Bíblia, dizendo que Jesus não era Deus, não era 100% Deus, ou não era 100% homem. Então Jesus não é um centauro, né, meio homem, meio animal, como um semideus. Ele é completamente homem e completamente Deus. E os judeus, em sua época, não creram que Jesus era assim, que ele era 100% homem e 100% Deus. Lá em João 10:33 vai dizer: não é por obra boa que te apedrejamos. Eles estavam querendo apedrejar Jesus. E sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles não estavam concebendo a ideia de que Jesus, além de ser homem, era Deus. No verso 32, o anjo disse isso: será chamado Filho do Altíssimo, natureza divina. E aí ele continua: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, natureza humana. E agora? Ele é o filho de Deus ou o filho de Davi? De Deus ou do homem? Dos dois. Jesus é filho de Deus e filho do homem. E é importante entendermos isso, porque na história nós vemos vários hereges confrontando a pessoa de Jesus Cristo. Né? Homens que diziam que Jesus era só um homem, só um profeta, só alguém que passou por aqui, como Maomé e outros. Outros, como os gnósticos, diziam que Jesus não veio em carne. Ele era só um espírito, era um holograma. Por quê? Porque eles entendiam que a matéria é má e o espírito é bom. Então, se Deus é bom, Deus é perfeito, ele não poderia ter um corpo humano. E eles caíram nessa heresia. De fato, a matéria é má, a nossa matéria é má, porque ela foi contaminada pelo pecado de Adão. Mas Jesus não veio da semente de Adão, por isso que o nascimento de Jesus foi diferente. Foi através do Espírito Santo. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Então Jesus não é como nós. O corpo de Jesus não é contaminado pelo pecado de Adão. Jesus é filho do homem e não tem mancha e mácula. Ele não tem a origem do pecado no seu ser. Jesus é mencionado 32 vezes no Novo Testamento como filho do homem, sua natureza humana. Outro título ligado também à sua humanidade é o termo filho de Davi. Lá no Salmo 132:11 vai dizer: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o seu trono. Jeremias 23:5 também vai dizer: e virão dias do Senhor, diz o Senhor, que eu levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias Judá se salvará, será salva, e Israel habitará seguro. E este é o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Lá em Mateus 1 também vai dizer, sobre ali a genealogia de Jesus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 12:23, e toda a multidão se admirava e dizia: este é, porventura, o filho de Davi? Da descendência de Davi, o filho do homem? Você se lembra dos cegos que clamavam quando Jesus passava? Relatado lá em Mateus 20:31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mostrando que Jesus é 100% homem. Mas Jesus não é só 100% homem, ele é 100% Deus.
Jesus é filho de Deus e não filho de José. José foi o seu pai adotivo, como nós vemos no verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. O ente santo, ele não seria contaminado pelo pecado, seria puro, santo. E Jesus, ele não passou a existir ali no ventre de Maria. Jesus já existe desde a eternidade, desde sempre, porque ele é Deus. João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne, ele já existia. Ali no ventre de Maria ele só encarnou. João 8,58 vai dizer, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os fariseus, os escribas, ficaram irados. Como assim? Você não tem nem 70 anos? E você está dizendo que você é mais velho do que Abraão? Antes de Abraão você existia? Você está louco. E eles ficaram mais bravos ainda porque Jesus usou o termo eu sou. Você se lembra quando Moisés estava lá falando com Deus e perguntou o nome de Deus? Senhor, qual que é o seu nome? Quando me perguntarem sobre o seu nome, qual o seu nome? Aí Deus vira para Moisés e diz, se alguém perguntar o meu nome, diga que o eu sou enviou até vós. Então, quando Jesus usou esse termo, eu sou, eles ficaram irados. Ele está dizendo que ele é Deus. Quem é ele? Queriam pegar em pedras para apedrejar Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 1 e 3 vai dizer, no princípio era o Verbo, é Jesus Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus não passou a existir no ventre de Maria. Ele já existia desde o início, no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio. Desde a criação. Antes do mundo existir. O Verbo, Jesus já existia. A matéria não existia. Mas Deus, Jesus já existia. João diz, né? Tudo foi feito por intermédio dele. Você lembra lá no Gênesis? No princípio, Deus criou. João está dizendo, Jesus estava lá. Jesus também criou. Você se lembra? Como está escrito lá em Gênesis? Façamos, no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que nós não devemos receber em casa as testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus, ele foi o primeiro da criação. A Bíblia deles está toda corrompida. Esse capítulo 1, verso 1 de João, está diferente. E eles dizem que Jesus é até Deus, mas é um Deus menor. Não é como Deus Pai. Então, eles são uma seita maldita. Nós não devemos recebê-los em casa, como Paulo disse. Eles não são irmãos. Eles não são nossos irmãos. O máximo que você pode fazer é receber ele na porta da sua casa e confrontar o erro dele. Nós não devemos receber esses homens. Eles não são nossos irmãos. Eles trazem uma doutrina de demônio. Uma doutrina que afronta a pessoa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a encarnação é o cumprimento da justiça. Deus sentenciou a humanidade à morte e à condenação lá no Éden. Lá em Adão. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Se vocês comerem o fruto da árvore proibida, vocês vão morrer. Vocês receberão um salário, e esse salário é a morte, como diz em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Diante da rebeldia do homem contra o seu Criador, Deus não poderia deixar passar impune essa rebeldia. Deus não poderia dizer, está tudo bem. Porque Deus é um reto juiz. Deus é bom. E ele sendo bom, ele não pode deixar o mal sem punição. Deus não é como os juízes dessa terra, que deixam impunes os criminosos. Eu vi essa semana um vídeo de um rapaz que o vizinho estuprou a sua irmã. E aí, o irmão dessa moça
foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Matou o vizinho. Porque ele foi recuperar a honra da família, foi o que ele disse. E sofreu uma pena altíssima. Porém, o estuprador, a pena dele foi bem pequena e de poucos anos ele já estaria ali solto, para cometer outros crimes. Então, as leis desse mundo, os juízes desse mundo se corrompem e deixam impunes os criminosos. Mas Deus não, Ele é o reto juiz. Ele não pode deixar a maldade impune. Então Adão pecou, então o que o Adão merece é a morte. Só que o pecado de Adão passou para toda a humanidade. Todos agora caíram junto com Adão. É como uma doença hereditária. Tem gente que tem problema com diabetes. E aí às vezes vai descobrir a origem, é porque é uma doença hereditária. Os avós eram, os pais eram, e agora também ele é pré-diabético, E se ele não se cuidar, ele também se torna diabético. E o pecado é isso na vida do ser humano. Nós recebemos essa doença do pecado, herdamos isso. Então nós temos uma dívida. E na nossa lei, há fiança para alguns crimes. Por exemplo, alguns crimes você pode pagar uma fiança, e a pessoa é livre. Na lei de Deus também. Um ser inocente poderia ser dado no lugar de um pecador. Por isso que Deus, Ele aceitava o sacrifício de animais. Toda vez que você pecasse, você deveria sacrificar a Deus um animal. E ali então aplacaria a ira de Deus. Não pagaria sua dívida. Por quê? Porque o animal não possui o mesmo valor que um ser humano. O animal era dado como um penhor. Como um penhor. É como, por exemplo, você vai lá no posto de gasolina, aí você manda encher o tanque. Aí daqui a pouco você bate a mão no bolso, procura a carteira, cadê? Nossa, estou sem dinheiro. O frentista vai falar para você, não, você vai ter que deixar alguma coisa aqui, seu documento, para então você voltar e pagar a dívida. Então, os animais, os sacrifícios de animais apontavam para o cordeiro perfeito que viria e pagaria a nossa dívida. Os animais eram como um penhor. Hebreus vai dizer que aqueles animais eram sombras do verdadeiro cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse sim pagaria a nossa dívida. Romanos 3:25 vai dizer: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, os animais eram um penhor e não pagavam a dívida. Não pagavam a conta. Porque para pagar a conta, precisava ser um ser humano. A nossa dívida poderia ser saldada com um inocente, morrendo no nosso lugar. Só que esse é um grande problema. Na humanidade não existe ninguém inocente para pagar a nossa dívida. Você se lembra de Apocalipse, quando João vê o livro da vida, o livro da salvação, e João começa a chorar, porque ele olhou e viu que não existia ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí o anjo disse para ele: pare de chorar, João, o Cordeiro de Deus, ele venceu a morte, ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Então Jesus, ele sim, é o Deus homem, por isso que ele precisava ser homem, para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Hebreus 2:17, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Quando o animal era separado para o sacrifício, ele precisava ser sem mancha e sem mácula, já apontando para a perfeição. E Jesus, ele foi perfeito. Ele cumpriu toda a lei. Então ele pôde pagar a nossa dívida. Então a encarnação era necessária para que nós pudéssemos ser salvos. E há 2 caminhos para a salvação. O primeiro caminho é cumprir toda a lei, como Tiago diz. Tiago diz que você tem que cumprir toda a lei. Se você errar uma vírgula da lei, você é réu de toda ela. Então essa é uma maneira, mas quem pode bater no peito e dizer que cumpre toda a lei de Deus? Não tem nenhum pensamento impuro, nenhuma mentirinha durante toda a sua existência? Ninguém. Então, pela lei ninguém pode ser salvo.
E a segunda forma de nós sermos salvos é crer na encarnação do Filho de Deus, na encarnação do Verbo. Por quê? Porque ele sim cumpriu toda a lei. Ele sim pode pagar a nossa dívida. Então a encarnação é o anúncio da falência humana. Nós não podíamos nos salvar. E Deus então veio até nós para nos salvar. Ele desceu. Nós não podíamos subir. Então ele precisou descer. Toda religião, né, muitas pessoas dizem, né, religião é tudo igual. Mentira. Todas as religiões mostram como você chegar até Deus, como você subir ao céu. O cristianismo é o único que mostra Deus vindo até o homem. Nas falsas religiões dizem, né, seja um homem bom, dê cesta básica, cumpra os ritos dessa religião, né, como lá os muçulmanos no Islã, dobre o joelho 3 vezes por dia, siga a risca o Alcorão e no final você vai entrar no céu. Né, a Igreja Católica, siga os dogmas da Igreja Católica, né, e você vai entrar no céu. Os espíritas, dê a cesta básica, faça o amor, então você será digno de entrar no céu. Só que o homem não pode se apresentar como bom diante de Deus. Bom só foi Cristo Jesus, porque Ele era Deus. Nós não podemos entrar no céu. Por isso que Deus precisou descer. Outras religiões, né, jogam cordas boas para você num buraco. Você está lá, no fundo do poço. Aí as religiões falsas jogam uma corda e fala para você, vai, pega na corda e sobe. O problema é que você está morto lá. Você não tem reação, você não tem como pegar na corda. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, no cristianismo, na religião verdadeira de Cristo, Ele vê você lá no fundo do poço. Ao invés de Ele jogar uma corda, não, Ele desce lá, resgata você e te ressuscita. Traz você para cima. Você quer ser salvo? Seja inocente e cumpra toda a lei. Ou então encontre alguém digno de pagar a sua fiança. E Ele pode fazer isso, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus homem. Ele pode pegar na mão de Deus e pegar na mão dos homens, porque Ele é 100% Deus e 100% homem. O Evangelho declara que Jesus é justo e justificador de quem crê. Ele é justo porque Ele não pecou, cumpriu toda a justiça de Deus. E Ele é justificador porque Ele é sem culpa e pode atribuir a nós a sua justiça. Em Romanos 15:45 vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Por meio do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E Jesus é o segundo Adão. E Ele veio trazer a vida. 2 Adão. Um, a morte. O outro, a vida. E sabe por que eu sei que os homens podem estar com Deus? Porque há um homem, Deus homem, assentado à direita do Pai. O anjo diz, né, que o nome da criança, do verbo, seria Jesus, que no hebraico é Yeshua. A salvação vem de Deus. Mateus 1:21 vai dizer que aquele menino iria salvar o povo dos seus pecados. Mais uma vez, a Bíblia dizendo que Jesus é Deus, porque a salvação vem de Deus. Em quarto lugar, para encerrarmos, a encarnação é o anúncio de que Deus está conosco. O milagre da Virgem foi anunciado lá em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós entendemos que esse versículo tem uma dupla profecia. Se cumpre pela última vez ali na pessoa de Jesus Cristo. E no Antigo Testamento, ele aconteceu em que contexto? Foi dito pelo profeta Isaías. Em Israel houve uma divisão, uma guerra civil. Israel rachou no meio, reino do norte e reino do sul. E o reino de Judá, né, o Israel e Judá, que era ali, um dos reinos era Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos se tornou o outro reino. E esse reino dividido, que era das 10 tribos de Israel,
estava querendo invadir o outro reino. E o que Israel fez? Se uniu à Síria. Essas 10 tribos de Israel se uniram à Síria, a grande potência da época, para lutar contra Judá. É como se hoje nós fôssemos Judá e aí os Estados Unidos se aliassem com a China. E os dois estão querendo vir nos pegar. Estaríamos perdidos. E o rei de Judá entendeu isso. Rei Acaz, ele disse: estamos perdidos, e foi buscar o Senhor. E aí Deus diz a Acaz: eu vou destruir essas nações, pede-me um sinal. Só que Acaz não teve coragem de pedir um sinal para Deus. Mas mesmo assim Deus dá um sinal. E ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o nascimento de Jesus é um anúncio da vitória do povo de Deus. Olha, casa, eu vou dar vitória a você. Eu vou vencer essas nações poderosas. O anúncio do nascimento de Jesus é um anúncio da vitória do povo de Deus. É a declaração que não importa o tamanho dos inimigos, nós sempre sairemos vencedores. Por quê? Porque Emanuel encarnou, Deus conosco. Não importa as nossas adversidades, porque Ele é conosco. Ele diz lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde estão as outras nações? Deus disse que Ele iria destruir, porque Ele era com o seu povo. Onde está a Síria? A Síria ruiu. Aonde está a grande Babilônia? Ruiu. Aonde está o Império Romano? Ruiu. Aonde está o nazismo? Acabou. Aonde está a União Soviética também foi desmanchada. Aonde está a ONU, aonde muitos diziam que era o governo do anticristo? A ONU não tem essa força que todo mundo pensava. A gente viu aí agora na guerra da Ucrânia. Não tem todo esse poder. Todos que se levantarem novamente para construir a Torre de Babel, Deus vai destruir, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Mateus 13:31 foi dito que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, chegando a ser árvore, e de modo que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. O reino de Deus começa pequeno, mas ele cresce, porque o reino de Deus é poder de Deus. Quando o reino de Deus chega em algum lugar, não há ideologia que prevaleça, seita ou doutrina do diabo, porque o evangelho é poder de Deus. E se a sua crença hoje implica no seu modo de viver. Se você crê que é o diabo que está reinando neste mundo, você viverá pessimista quanto ao futuro. Você não se empenhará hoje para o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. Você terá pouca força para trabalhar hoje, porque é como você entrar num ringue de MMA sabendo que você vai perder. O seu treinador diz: não tem chance nenhuma para você ganhar. Você vai apanhar, vai ser arrebentado. Aí você já é desmotivado. Mas se você sabe que você vai vencer, então você vai com força, você vai com tudo. Eu posso vencer sim, eu vou vencer. Meu treinador diz que eu sou melhor. O nosso Jesus diz que a igreja não será vencida pelas portas do inferno. Agora, se você crê que é Jesus Cristo que reina, você então terá uma visão otimista quanto ao futuro. Mas talvez você se lembre daquele versículo, Mas a Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno? E que o diabo é o príncipe deste mundo? Sim. Quando Jesus veio, era ele que era o príncipe. Mas a Bíblia diz que agora nós estamos no milênio. Ele veio para desfazer as obras do diabo, como diz 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por um homem entrou o pecado e veio destruição, mas por um homem entrou a vida, e veio vida com abundância. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo.
E qual é o legado que a gente vai deixar para as futuras gerações? Nós temos nos preocupado com as crianças, com os jovens, com as novas gerações, para que o reino de Deus avance. Esse era o pensamento dos nossos irmãos do passado, dos puritanos. Por que eles enviavam missionários lá para a África, aqui para o Brasil? Porque eles criam que o conhecimento do Senhor se espalharia por toda a terra. Talvez você não perceba, mas nós estamos vivendo diante de um avivamento. Lá, na Reforma Protestante foi isso. No momento em que ninguém mais conhecia a palavra de Deus direito, porque a Igreja Católica dominou o cristianismo, se corrompeu, fazia missas em latim, ninguém entendia nada, ninguém lia a Bíblia. Naquele momento, Deus levantou Martinho Lutero e muitos outros na Reforma Protestante. E foi nesse exato momento que foi criado a prensa de Gutenberg. E o conhecimento do Senhor se espalhou por toda a terra. Martinho Lutero imprimiu várias Bíblias, traduziu a Bíblia para o alemão. Depois, outros homens de Deus traduziram também a palavra de Deus na língua do seu país. E o conhecimento do Senhor cresceu sobre toda a terra. E a Igreja Católica perdeu as suas forças. Hoje ela não tem mais a força que ela tinha. Por quê? Porque o conhecimento do Senhor cresceu. Hoje nós estamos vivendo esse mesmo momento. Talvez você não perceba, nós estamos vivendo a era da internet, a era da informação, da inteligência artificial, onde o conhecimento se propaga muito rápido. Quantas pessoas têm saído dessas falsas igrejas, dos falsos ensinos, têm tido seus olhos abertos para a verdade, têm sido confrontada pela verdade e têm saído dessas falsas igrejas. Então, qual legado nós deixaremos para o futuro? Como nós cremos em Cristo, isso vai externar no nosso modo de viver hoje. Quando vemos que Deus se fez homem, se humilhou, se tornou servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, isso nos fará seguir o seu exemplo. Ele se humilhou, foi obediente. Nós então seguiremos esse exemplo. Então a encarnação é o anúncio do amor de Deus por nós. Cristo veio, encarnou para nos resgatar, para nos dar vida e vida em abundância. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então quando você for tentado a achar que Deus te esqueceu, lembre-se, Ele encarnou, Ele venceu a morte, Ele amarrou o diabo. Lá em Apocalipse diz que ele amarrou o valente. O Satanás está amarrado. Mas a gente vê ele agindo nesse mundo. Ele foi amarrado porque agora ele não pode enganar mais as nações. Antigamente, a salvação estava só lá em Israel. Aí quando Cristo veio, venceu a morte, venceu o diabo, ele amarrou o diabo. Agora o diabo não pode enganar mais as nações. Agora o evangelho pode ser expandido por todas as nações. E se cumpre o que foi dito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, porque o verbo vai encarnar, ele vai vir, vai vencer o diabo, vai vencer a morte. Quando Jesus disse que ele amarrou o valente, é como amarrar o valente e agora os seus servos vão lá pegar os despojos, entrar na casa e pegar os bens. Jesus já amarrou o diabo, agora nós temos que saquear o inferno, fazer que o reino de Deus avance. Então que nós possamos sempre nos lembrar, Cristo venceu. Ele diz que venceu o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele veio restaurar todas as coisas. Ele é o segundo Adão. Se o pecado do primeiro Adão trouxe destruição, a perfeição, o sacrifício perfeito de Cristo vai trazer redenção, vai reconstruir tudo novamente.